Fala aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero aí que todos vocês estejam bem. Hoje vamos de Day Trade aqui na Derive.com, fazer umas entradas manuais e também dando aquela impulsionada na minha banca de alunos, tá? Eu já vou mostrar como que tá o andamento dela, quais são os lucros desse mês de dezembro. Enquanto isso, Bot Sniper também está operando aqui do meu outro lado e o desafio do Loss Virtual também está operando, tá bom? Já aproveitando aí, galera, como vocês podem ver, eu já nem coloquei o Chroma Key hoje, que é aquela tela que deixa transparente. Esse daqui vai ser o meu novo cenário, principalmente para o novo canal. Vou fazer vídeos como eu fazia antes, falando de alguns assuntos que não sejam sempre day trade, que não seja sempre operação, algo do tipo. Então já estou deixando aqui meu escritório todo no jeito para que o canal já saia o mais rápido possível, tá bom? Terminando só algumas coisinhas aqui e daqui a pouco eu já estou falando sobre investimentos no Brasil, principalmente Bolsa de Valores, onde eu tenho minha carteira pública de investimentos, que vocês acompanham no Instagram, e também alunos têm acesso a todos os ativos, e geração de renda passiva, criar novas fontes de renda, tanto para que você tenha mais rendimentos, né, de diferentes lugares, quanto também para ter uma estrutura boa para fazer o seu day trade dar mais certo, beleza? Então vamos lá. Tô aqui na volatilidade 100 de 1 segundo, vamos para 10 de 1 segundo. Sempre começo pela 10 de 1 segundo. Vamos ver como está a minha banca de alunos hoje. Lá no mês de dezembro, nós temos aqui, comecei com 556 dólares, nesse momento eu estou com 668 dólares. Eu consegui já um lucro de 112 dólares para a minha banca de alunos, tá? Comecei muito bem aí esse mês de dezembro, uma média de 3,86%. Vocês podem ver que no primeiro dia 6% e depois dia 5, 11, quase 12%. Já me deu essa média, porque eu fiquei esses 3 dias apenas com o método ABR trabalhando. Essa junção de manual, robôs de curto prazo, que é o Sniper, essas plataformas de robôs que a entrada é mais rápida, né? E o método ABR, é essa a forma que eu faço as minhas operações na Derive, e é isso que eu passo no Trader Consistente, fazendo esse acompanhamento aqui para que vocês tenham esse norte do que eu faço e possam seguir também, beleza? Então vamos lá, 668 dólares. Eu buscando aqui, gente, se eu buscar hoje 20 dólares, eu já tenho 3%, né? É uma meta legal. Com o Bot Sniper já trabalhando nesse momento aqui, ó, eu estou com 17 dólares no Sniper. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ele acabou de fazer uma recuperação, ó. Meu Sniper aqui, galera, ele tava aqui, ó. Você pode ver, agora é 13h50 da tarde. Ele às 13, ele tava desde a 1h27 sem fazer entrada. Aí ele agora às 13h47 fez a segunda parcela do Gale, já recuperou meu loss, já fez uma nova entradinha, que é uma entrada menos burocrática. O que eu falo menos burocrática? A análise é muito mais rápida. Minha banda de Bollinger é mais baixa, tá? Período menor. A suporte e resistência é apenas o da própria candle. Quando atinge a máxima ou quando atinge a mínima, ele já vai para cima. O contador é menor, o RSI é menor. Tudo para fazer uma entrada mais rápida e imprudente, porém ainda assim baseando-se em indicadores que eu gosto de utilizar. Então aqui eu tenho 17 dólares, deixa eu jogar para cá de volta a minha tela. E o Sniper, gente, ele trabalha com a minha estratégia manual, essa que eu vou fazer agora, né? Utilizando aqui meus 4 indicadores, quando eu vejo uma oportunidade, eu vou para cima dela. Vou começar com entradinhas de 10 dólares e pelo menos um minutinho de contrato, beleza? Se eu ver aqui que eu posso fazer a minha primeira entrada de uma forma mais imprudente, coloco até em tiques mesmo, porque minha primeira entrada ela é sempre para ser mais rápida e a partir da segunda é onde eu respeito mais a análise e também um contratinho mais longo, tá bom? Então vamos lá. Volatilidade 10 de 1 segundo sem entradas aparente nesse momento. Aqui
nós temos uma LTA batendo na minha banda de Bollinger Superior. O meu MACD já cruzou a minha linha de sinal. Meu RSI 73, uma hora ou outra esse mercado vai dar aquela queda. O que eu posso fazer aqui? Uma entradinha imprudente de 10 ticks e jogar para baixo. 5 ticks só, vai. 5 tickzinho. Ele tá muito ali, vou arriscar 5 ticks. Ele tá batendo muito lá em cima. Se eu perder, não tem problema, faço um gale e aí é com mais leitura. Por exemplo, perdi. O que eu faço? Um minutinho. Aqui, ó, 1 minuto. Meu gale agora, eu espero com mais. Agora eu faço uma entrada bem mais prudente, tá? Vou fazer um minutinho, mesmo tempo aqui que eu estou fazendo a análise, né? Que é 1 minuto. Esse mercado, uma hora ou outra, ele vai dar aquela descida. E eu quero esperar a paralela desse meu MACD aqui, tá? Vamos ver, meu MACD está bem afastado, meu RSI está alto, ele está para fora da minha banda de Bollinger. Vou entrar com um minutinho aqui, vamos ver o que dá. Essa daqui, mesmo não respeitando todos os indicadores, eu estou fazendo pelo menos com uma certa análise mais aprofundada. Por quê? A candle está fora da minha banda de Bollinger, meu MACD está afastado da linha de sinal e meu RSI está 76, né? Uma hora ou outra esse mercado vai fazer aquela correção para baixo para ele voltar para dentro da minha banda de Bollinger. Então eu estou forçando essa entrada aqui para ver se nessa eu já consigo pegar minha win. Ele está se sustentando ali fora, tá vendo? Está se sustentando acima da banda de Bollinger. Eu vou continuar nesse ativo porque eu quero que vocês tenham um exemplo, tá bom? Aqui, joguei mais 40 já. Mesmo que eu pegue uma entrada, mesmo que faça win nessa minha de 20, eu nem esperei. Já quero colocar que eu quero trazer esse mercado para baixo. Quero aproveitar esse momento aqui. Mas vamos ver, ó. Deu uma descida ali. A minha primeira entrada de 10 dólares quando foi com tique eu perdi. A minha de 20 dólares, respeitando um pouco mais a análise, ainda assim eu perdi. E eu aproveitei, ele está ali na minha banda de Bollinger, meio que na banda mesmo superior, eu fiz uma entrada de 40. Vamos ver o que vai acontecer. A entrada ali, ó, o ativo está bem alto, ele está forçando bem a subida. Provavelmente mais um loss aí. O que eu faço agora, gente? Agora a entradinha muito consciente. Esse mercado está numa alta muito forte. Olha onde está meu ativo e aonde está a minha banda de Bollinger. Eu vou fazer aqui. Agora ele começou a descer, tá vendo? Ó? Só agora. Seria legal fazer uma entrada aqui? Mais ou menos. Por quê? Porque você não sabe, gente, quando que esse mercado vai começar a cair. Ele está numa alta muito íngreme, né? Ele está muito forte. E você aí que vai fazendo gale atrás de gale, fica naquela esperança do mercado retomar abaixo da banda de Bollinger. E nessa você vai tomando loss. Tá vendo que ele tá ali ainda. Ele tá aqui, ó. Eu tô achando interessante sair desse ativo. E como eu estou com 80 dólares agora, eu vou para o meu terceiro gale. Eu tenho que fazer uma entrada mais consciente. O mercado não para de mostrar volume alto. Ele tá, ó, 80 de RSI. Uma hora ou outra ele vai corrigir. Eu quero pegar essa correção. Eu vou entrar de novo. Eu vou pegar essa correção. Ele tá com 80, já baixou para 75. Tá vendo que ele começou bem mais embaixo da banda de Bollinger agora? Eu joguei mais um minutinho aí que eu quero pegar essa correção. Tá vendo o RSI aqui, ó? Ele chegou, bateu nessa minha barreira superior, que eu gosto de manter o 80-20, né? Barreira de sobrecompra. Ele vai começar a corrigir? Vamos ver. Aqui você pode ver que o MACD começou a ficar mais paralelo, né? Você vê que ele tem uma subida aqui, começou a ficar paralelo, se aproximou mais da linha de sinal do meu MACD. O volume já começou a ficar de venda, tá vendo aqui essa candle vermelha? O mercado tende a fazer a correção agora e eu estou a favor dessa correção, entrando com 80 dólares para pegar o meu prejuízo e ganhar um lucro em cima da operação. Tem gente, galera, claro,
nas aulas sobre bandas de Bollinger, é aquilo. Para mim, o princípio da banda de Bollinger é o quê? Você ver onde está o ativo está agitado, né? Se a volatilidade está agitada ou se ela está mais tranquila. E sempre o ativo tende a ficar no meio, né? Dentre essas bandas de Bollinger. E quando você vai só fazendo compra ou venda para que o ativo retome esse campo que fica no meio, às vezes você vai fazendo gale atrás de gale e esquece que tem que analisar esses outros ativos, esses outros indicadores. Você tem o MACD para ver a expansão dele, para ver o volume dele, o RSI também. Vejam tudo isso, tá bom? E ainda você pode também traçar LTA e LTB, né? Coloca uma LTA aqui, ó, de resistência, coloca tanto aqui na parte da resistência quanto no suporte, para você ter ainda mais um indicador. Olha para onde foi esse ativo novamente. Olha como essa alta tá forte, entendeu? Vamos aqui colocar quanto que eu ganhei nessa entrada. Aqui eu perdi 10, 30, 70 e ganhei 76,24, ou seja, 6,24 nessa entrada. É legal quando acontece loss, gente, porque aí vocês começam a ver qual é a minha reação diante do loss e o que eu começo a considerar mais além da simples entrada, né? Se a gente só pega o win, a gente nunca vai chegar naquele momento, pô, ele tomou loss e agora o que ele vai fazer? O que eu faria nesse... O que ele faria agora para eu fazer também? É legal acontecer esses loss aí. Mas vamos lá, ele continua aqui, está muito alto a volatilidade dele. Vamos alternar, vamos colocar um outro ativo aqui, 25 de um segundo. 25 de um segundo também, queda, já está abaixo da minha banda de Bollinger. Olha que interessante aqui, você bate o olho e você já vê que tem uma possível zona de suporte. Vamos ver, tá vendo, ó? Uma zona de suporte aqui, batendo o pavio aqui. Ele ficou aqui na banda de Bollinger. Olha onde ele está chegando aqui, ó. Novamente ele pode chegar nessa minha zona de suporte. Eu posso preparar uma entradinha aqui de 10 dólares. Para quando ele bater aqui, se bater, eu fazer uma entradinha em call. Você espera a confirmação, você não sai fazendo entrada, tá? Aqui, ó, ele não chegou a bater. Está fazendo a subida dele, você pode tanto aguardar a movimentação até mais umas 2, 3 candles para frente, porque a subida dele foi bem forte, tá vendo? Ó? Aqui já não é nem interessante eu ficar esperando, porque senão o vídeo vai ficando cada vez mais longo. Então vamos passar para outro ativo aí, 25. Vamos para o 25. Aqui veio de uma LTA, deu uma queda bem forte, né? Aqui aquela lateralidade que costuma fazer depois de uma alta muito forte, uma queda muito forte. MACD muito afastado. Vou entrar aqui porque é a minha primeira entrada imprudente, né? Ele deu uma queda muito forte. Aqui tá vendo, ó, muito forte a queda. Ele está começando a mexer o volume agora para volume de compra. Meu RSI voltando a subir e eu fiz uma entrada. Ah, meu ventilador aqui parou, acabou. Deixa eu colocar só, conectar o cabo aqui nele. Porque sem esse ventilador hoje aqui não dá não, gente. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Que boa. É um climatizador, gente. É da hora isso aqui. Sem esse negócio não dá pra ficar aqui não. Aí, beleza, tá vendo? Ó, primeira entradinha, imprudente. Você só vê mais o macro da situação. Ele foi de uma alta muito forte, uma lateralização, caiu, jogou meu MACD lá embaixo, o volume também. Quando começou a subir, eu aproveitei e fiz uma entrada. Ó, por pouco, hein, gente? Eu peguei a subidinha dele, mas por pouco ainda eu pego um loss nos meus últimos 2 ticks. Aí o pessoal fala, ó a polícia passando aí. Polícia, ambulância, não sei o que é. Mas aí, ó, quando a gente trabalha no método ABR, gente, você tem que ficar muito esperto nisso. ABR, quando a gente trabalha com 1 minuto, com time frames pequenos, você costuma dar muito doji, né? Por que o doji? Você abre um contrato aqui e a incidência do seu contrato terminar no mesmo valor de compra é muito mais forte, é muito mais fácil disso acontecer.
E quando você faz esses contratinhos pequenos, você tem que ter cuidado, porque nos últimos 2, 3 ticks você pode perder o seu contrato. Você vai ficar lá 50 segundos com win, mas vai chegar nos últimos 5 segundos você perde. Então, você que mexe com ABR, cuidado com time frame pequeno, com time frame baixo, tá? Então, peguei mais 9,53. Vamos pegar só mais uma entradinha aí. Ó, o mercado continua subindo, tá vendo? Ó, ele tá subindo, ele tá fazendo uma correção. Só que devido ao time frame que você tá analisando M1 e entrando com o contrato de M1, você pode pegar o loss em uma movimentação no final do contrato. Aqui, ó, vamos ver. Ele tá novamente, agora ele tá chegando na linha média da sua banda de Bollinger, ó. Se você quiser traçar uma linha, só para ter uma noção a mais, deixa eu colocar uma linha aqui assim, ó. Na parte média, ajeitar aqui de acordo com esse pavio, aqui ele já deu aquela ultrapassada, então deixa quieto. Vamos ficar, talvez ele volte, então você não vai entrar aqui. Vamos para outro ativo. Já rompeu ali, até a minha linha média da banda de Bollinger, tá vendo? Ó? Foi a mesma situação que eu estava traçando lá. Olha que legal esse vídeo, gente. Tá aparecendo as oportunidades que eu queria que aparecesse, ó. Nessa oportunidade, eu tracei a linha, certo? Por quê? O mercado veio de uma subida, começou a cair, veio bater minha linha média, costuma seguir um padrão novamente de queda. O que aconteceu aqui no 25, vai 50 de um segundo? Aconteceu o que eu queria que acontecesse lá. Depois de uma longa subida, ele começou a cair, caiu muito forte. Chegou aqui, ó, pegou minha linha média e caiu de novo. Entendeu o que eu achei que ia acontecer lá e não aconteceu? Aqui aconteceu. Isso acontece por quê? Por que você identifica esses padrões? Porque você pratica, porque você treina, porque você realmente opera no mercado. Quando acontecem esses padrões de movimentação, você vai falar, pô, tá acontecendo isso aqui de novo, tal, a movimentação do preço tá muito igual, tá muito parecido com o que costuma bater ali, e você vai fazendo entradas de acordo com esses padrões também. E você que só opera com robô, que só quer fazer copy trade, que só quer depender dos outros, gente, não vai dar certo nesse mercado, gente. Aqui você viu, eu fui lá fazer uma coisa que não deu lá, mas aqui, ó, aconteceu aqui, porque eu faço isso praticamente todo dia. E eu faço essas entradas baseando-se nesses tipos de movimentação. E é por isso que costuma dar certo. É por isso que eu não faço um monte de gale nas minhas operações. Porque uma hora ou outra eu sei que vai pegar um padrãozinho ali que vai dar certo. Vai. Tem dias que sai negativo, que você perde? Claro que perde. Mas você sabe o que? Pelo menos tem uma estratégia. Pelo menos você segue um padrão. Entendeu? Coisa que a maioria não segue. Porque não pratica, né? Porque não experimenta. Tá lá só querendo depender, tá lá querendo só ficar no robozinho. Nem o robozinho entende, né? Nem o robô sabe o que tá fazendo. Aí não tem como aprender, né, gente? Vamos treinar, praticar, ver gráfico, que aí sim você vai conseguir também identificar esse tipo de movimentação aqui. Mas vamos lá. Saindo desse daqui, 50 de um segundo, para o 50 normal. Aqui nós podemos colocar uma horizontal, tá? Banda de Bollinger meio que coincidindo com a minha zona de suporte, tá vendo? Minha banda inferior. Esse mercado eu acho que ele vai subir. Como é a minha primeira entrada, ela pode ser um pouco mais imprudente, mas 2 minutos não, que vai demorar demais. Eu tava achando que esse mercado ia subir agora, tá, gente? Tava olhando aqui, ó. Bateu aqui, desceu, veio até um pouco aqui embaixo, subiu, bateu lá, desceu, bateu aqui. Eu achei que esse mercado ia subir de novo e buscar lá o topo. Eu tô achando ainda. Eu vou colocar um minutinho. Primeira entrada, tranquilo. Se eu perder, minha próxima, respeito mais os indicadores. Se esse mercado desceu o suficiente para bater essa minha banda inferior junto com a zona de suporte, aí eu faço meu martingale já, tá? Mesmo que não acabasse essa minha entrada, eu já entraria com 20 dólares aqui embaixo. Mas vamos ver. Tem ainda um tempinho, não tem nada a ganho, não tem nada perdido. Mas está mais para perdido do que ganho. Vamos aguardar essa descidinha aí.
realmente aí, ó, o mercado tá descendo. Já deixa eu colocar 20 dólares aqui, porque se ele bater aqui embaixo, suporte e também banda inferior, eu posso fazer o martingale aqui, ó. Tá chegando, tá vendo, ó? Vamos ver o que ele vai acontecer aí, ó. Bateu. Vamos ficar de olho. Fiquei de olho, né? Fiquei esperando um pouco mais de confirmação, mas é legal pegar aqui embaixo, né? Que ele deu assim, você viu, ele bateu. Gente, aqui os exemplos eles são bem legais. Você viu que o mercado, o ativo, né? Ele estava se movimentando em ticks um pouquinho mais fracos. Ele estava se movimentando pouquinho. Quando ele chegou aqui embaixo, você viu que a subida dele foi mais forte? Porque a força compradora aqui está muito mais forte do que a vendedora. Em uma batida que ele deu aqui embaixo, ele já jogou o ticket lá em cima. Por isso que aqui é uma zona de suporte. Suporte é aqui a força vendedora não está conseguindo ultrapassar. E a força compradora jogando para cima. Ele chegou, bateu aqui e o ticket dele foi mais forte. Já jogou ele de volta para cima. A mesma coisa pode acontecer se ele pega uma zona de resistência aqui em cima. Ele vai lá subindo tique a tique, negócio mais tranquilo, mais fácil, né? mais rápido. Mas quando bate lá a zona vendedora, de repente ele joga o mercado para baixo, porque a zona vendedora aqui está bem mais forte do que a compradora. E assim você vai definindo suporte e resistência. Gente, suporte e resistência não é clichê. Ela funciona e muito bem, tá? Então aqui, ó, perdi 10, ganhei 9,07. Mais 9,07, 24,84. Conta real, tá, gente? Não tem nada de conta demo aqui. Aqui a bandeirinha dos Estados Unidos certinho. Operação mesmo. Sniper tá aqui trabalhando também. Tô com 17,06. Não vou somar o Sniper agora, porque eu só vou somar à noite. Mas eu já vou jogar 24,84 aqui, tá? 3,71%. Já tenho aqui mais o Sniper que vai vir hoje, que vai dar mais pelo menos uns 20 dólares aí. Eu já consigo subir um pouco mais essa minha banca, essa minha impulsão aí. Tá bom, gente? Então é isso. Day trade, gente, é uma coisa que você tem que treinar. Não tem essa pegada de ficar dando uma de autodidata o tempo todo, tá? Eu realmente, antes de começar a operar, seguia muita gente que eu não sigo mais hoje em dia, porque infelizmente corretoras IK Option, Binomo, Cotex, essas coisas eu não gosto, porque eu já recebi convite delas para fazer conta e fazer operação na conta de divulgação, e eu não gosto disso daí. Aí eu parei de seguir um monte de cara que eu seguia, porque com certeza, se eu fui convidado para essas corretoras, imagine essa galera que tem um monte de seguidor, né? Então, mas é aquilo. Faça operações, treine onde você confia, né? E a Derive eu confio, por isso que eu faço as minhas operações aqui nela. Eu fazia vídeos na IK Option, gente, mas era o quê? Para visualização, sempre deixei claro isso. Meus vídeos para IK, robô, vocês viram que eu não fiz mais vídeos de IK Option? Não liberei mais robô, não fiz mais indicador, não fiz mais nada, porque eu fiquei com bode mesmo. Nem comecei a criar vídeo de Cotex, essas coisas, porque não me agradam e tem muito guru falso ali, que não ensina, que é realmente só views, vender curso, ganhar afiliação, e prefiro me manter numa corretora onde eu acho que é realmente legal de fazer operação e é confiável. Aqui você faz seu saque, não tem essa de ficar processando, de ficar embaçando, não tem esse negócio de comprar conta negativa. Gente, não tem caô. Por isso que eu gosto da Derive, tá? Infelizmente teve esse problema aí com a CVM e tal, mas isso tem aproveitadores em todos os lugares, né, gente? Principalmente quando você consegue ter esse a mais aqui na corretora, que é a automatização, que são os robôs. Aí vem aquele bando de picareta e coloca como se fosse uma coisa garantida e fácil, e não é assim que funciona. Mas é isso, gente, o vídeo foi esse, mais um day tradezinho. Eu sei que quem gosta de ver operação é um vídeo agregador. Se você
absorveu aqui conhecimento, compartilhe o vídeo aí, deixa aquele curtir aí, se inscreve no canal se você chegou agora também. Eu costumo fazer vídeos assim. E é isso aí, galera, tá bom? Tem links importantes aí na descrição. Trader Consistente, meu curso avançado, onde eu ensino do início ao avançar das operações aqui de day trade, principalmente na Derive, passando por manuais, robôs traders, libero aí todas as plataformas que eu tenho disponível, tá bom? Então é isso aí, galera. Dúvidas aí nos comentários e qualquer dúvida que vocês tenham, só me chamar no inbox também do Instagram, o Trader Binário. Aqui, Sniper fazendo entrada. Opa, tomou um lozinho agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele fez a recuperação, pegou 2 wins, agora pegou um loss. Aí ele vai para a recuperação agora de 2 parcelas de Gale, entrando com 13.76, beleza? Mas o Sniper fica para mais tarde. Vou pegar, editar o vídeo e vou limpar a minha churrasqueira, porque amanhã tem churrasco, beleza? Então é isso aí, grande abraço a todos, até mais, tchau!